Pessoal, tudo bom? Aqui é a Cat e no vídeo de hoje eu vou falar sobre romances assombrados. Pois é, hoje eu resolvi trazer aqui para vocês, como nós estamos em outubro, mês do horror, o mês do susto, eu resolvi falar um pouquinho mais sobre 5 livros assombrados, 5 livros que têm alguma temática ou têm alguma influência gótica no enredo, que é uma coisa que eu gosto muito, que me atrai muito na literatura, principalmente nos romances de horror, nos romances de suspense. Então eu separei 5 livros que têm alguns elementos que puxam para o gótico, seja uma casa antiga, meio estranha, aquela questão de um personagem que você nunca sabe exatamente se ele está beirando a realidade ou a irrealidade, aquela questão do que é verdade e do que não é, né? De se existem fantasmas, se não existem. Essa questão da presença estranha que habita em algum desses romances que nós leitores nunca conseguimos geralmente identificar, né, se aquilo está acontecendo ou não. São todos livros que puxam para esse ar gótico que eu acho simplesmente fantástico de ler e espero que vocês gostem. São todos livros incríveis. Vou começar com um dos meus lidos recentemente, que é A Estranha Presença, da Sarah Waters. Estranha Presença é um romance com nuances góticas que se passa depois da Segunda Guerra Mundial e vai se passar no interior da Inglaterra e vai ter como protagonistas uma família da antiga nobreza rural inglesa. Era uma família que era muito rica no final do século XIX, no início do século XX, mas com a sequência das 2 guerras mundiais, essa família acabou perdendo poder e prestígio. E a casa onde eles vivem, que antigamente era uma casa imponente, uma casa de poder, né, que todas as pessoas olhavam com admiração, agora é uma casa que está se deteriorando, está se desmanchando. Quem conta essa história não é a família, é o médico da família, que é o Dr. Faraday. O Dr. Faraday é esse homem que vem de fora, né? Ele é um elemento externo à casa, que acaba indo para ali, ele conversa com os moradores, se torna amigo dos moradores, e é através dos olhos do Faraday que a gente vai começar a acompanhar estranhos fenômenos que começam a acontecer dentro desta mansão. Fenômenos que não se sabe exatamente se são explicáveis ou não. A gente tem que fazer a leitura para decidir aonde esses fenômenos se encaixam. É um ótimo romance, a escrita da Sarah Waters é muito detalhista, é uma escrita mais devagar, mais consistente nesse sentido. Achei o livro delicioso e eu lembro que quando eu terminei eu fiquei um tempão pensando nessa história. O segundo livro que eu quero trazer aqui para vocês é Gótico Mexicano, da Silvia Moreno Garcia. Esse aqui é um lançamento até recente da Dark Side Books e um dos livros mais legais que eu li esse ano, muitíssimo divertido. Esse livro aqui, ele tem aquela questão gótica de que ele se passa fora de Londres, bem fora. Na verdade, ele se passa no México, né, em outro lugar. Ele vai contar a história dessa socialite, essa garota chamada Noami Taboada, que é uma jovem que vive uma vida maravilhosa, de festas, muita diversão, até o dia em que ela é enviada para a casa dessa prima, porque o pai dela recebeu uma carta e a prima não está muito bem, e ele acha que a Noami pode ajudar. Ela se muda, ela vai visitar a prima nessa casa, que é uma casa inglesa, né? O marido da prima é inglês também. E quando ela chega nesse local, ela acha não só o local é muito estranho, como a família da prima dela, do marido da prima, é super bizarra, é estranha e começa a fazer ela se sentir muito mal. Muitos segredos dentro dessa casa vitoriana decrépita começam a acontecer e a Noami tem que aprender a lidar com isso. Esse aqui é um livro incrível não só pela atmosfera gótica que ele recria, né, esses ambientes, mas também porque ele vai tocar em alguns assuntos muito pertinentes da aculturação. Ele vai falar sobre a questão do racismo, a questão da dominação imperialista britânica sobre os povos da América, e traz esses debates ali entremeados na narrativa da Noami. Muitíssimo interessante. O terceiro livro que eu quero indicar é um dos meus favoritos de todos os tempos. É um livro que quando eu li, eu fiquei fissurada na história, que é A Mulher de Preto, da Susan Hill. A Mulher de Preto é um romance incrível que vai falar de um advogado chamado Arthur, que ele um dia vai ter que cuidar do espólio de uma viúva. Essa mulher, ela morava numa cidade distante, longe de Londres, e ele precisa ir até o local para cuidar, para verificar tudo que ela tinha, para verificar o que ele vai fazer. Quando ele chega lá, ele descobre que ela morava nessa casa chamada Casa do Brejo da Enguia, né? Já o nome já ajuda muito. E não só essa casa tem um nome estranho, como ela fica num local totalmente isolado. Ela fica no meio de uma ilha, no qual você pode ter acesso durante apenas algumas horas do dia, em virtude da subida da maré.
Claro que sendo um romance com nuances góticas, a casa não é só uma casa, o local não é um só local e tem muito mais mistério por trás disso tudo. E por trás da mulher que morreu também. O Arthur vai passar a noite nesse local distante, sozinho, né, nessa mansão vitoriana isolada, e coisas muito bizarras vão começar a acontecer com ele. É um livro que eu lembro que eu senti muito medo quando eu tava lendo, e eu não sou uma pessoa que sente medo lendo. Eu sou muito tranquila, eu consigo ler livros de terror à noite, isso não é um problema pra mim. Mas nesse livro aqui, existiam umas passagens dele que eu li durante o dia e eu fiquei com medo. Por isso que é um dos meus favoritos, a atmosfera criada é muito boa. Outro livro simplesmente espetacular, que tem ali nuances góticas, que eu quero falar um pouquinho pra vocês. Infelizmente eu não tenho, porque eu ainda não encontrei um exemplar para chamar de meu. Aliás, eu vivo dizendo que eu queria muito que uma editora relançasse esse livro, porque ele merece uma nova edição. E é Rebecca, de Daphne du Maurier. Rebecca é um romance lançado em 1938, escrito pela inglesa Daphne du Maurier, e ele vai contar a história de uma jovem que se casa com um homem muito rico e vai viver na propriedade dele, que é Manderley. Acontece que quando essa jovem chega lá, né, essa senhora de Winter, ela vai descobrir que todo mundo naquela casa é muito apegado à memória da falecida esposa do marido dela, que é a Rebecca. Esse é um livro que trabalha de forma primorosa, na minha opinião, essa presença, essa estranha presença de uma mulher que não está mais ali. A Rebecca morreu, mas ao longo da história, a Daphne trabalha a presença da Rebecca de uma forma que em determinados momentos você, como leitor, começa a duvidar de que ela esteja mesmo morta. Foi uma das coisas que eu lembro que eu senti. Eu ficava, não, a Rebecca não deve estar morta. A Rebecca está escondida, a Rebecca está no sótão, a Rebecca está em algum lugar. Não é possível que a Rebecca esteja morta, de tão forte que é a presença. E ao mesmo tempo que a gente sente essa presença da personagem, a senhora de Winter também sente, né? E aí o legal é você ir vendo como é que ela vai lidar com essa situação. É um romance incrível, só o finalzinho do livro não é muito bom, mas eu acho que esse é um livro que toda jornada vale muito mais do que o final, e é um livro que eu sempre indico. É uma pena realmente que não existam edições novas dele por aí. O quinto e último romance com temas góticos, com ar gótico, que eu acho que é super ótimo você ler em outubro, é The Silent Companions. Esse livro aqui já foi traduzido para o português, saiu pela Dark Side Books, se não me falha a memória, o nome dele é O Silêncio da Casa Fria. Esse livro vai se passar no século XIX e vai contar a história da Elsie, que é uma jovem viúva que sai de Londres e se muda para a mansão de campo do seu falecido marido, que é uma propriedade chamada The Bridge. Notem que tem sempre essa questão, né, no gótico, de que o personagem, ele se afasta de Londres, ele sai da capital e ele vai para um local longínquo, um local distante, onde os elementos estranhos começam a acontecer, como é o caso aqui de The Silent Companions. Uma das primeiras coisas que atinge a Elsie quando ela chega é o ar opressivo da mansão, é um ar estranho, é uma sensação assim que alguma coisa ali está muito errada. Logo depois também ela descobre que as pessoas ao redor que vivem nos vilarejos próximos não gostam da casa, não gostam da propriedade e não querem ir até lá. Ela tem uma certa dificuldade em encontrar pessoas que queiram trabalhar no local porque as pessoas não querem se aproximar da The Bridge. E ela só vai descobrir o porquê, claro, com o tempo. Eu fiz uma resenha desse livro, eu vou deixar aqui para vocês, onde eu explico o que são os Silent Companions, né, os companheiros silenciosos que a Elsie vai encontrar dentro da casa. Mas já aviso para vocês que é uma coisa bem estranha, assustadora e que torna o ambiente do livro muito assustador. É muito legal esse livro, eu lembro que eu adorei fazer a leitura dele, indico bastante para quem gosta dessa temática gótica, para quem gosta de livros que se passam em ambientes isolados, onde você tem um mistério acontecendo principalmente à noite, que as coisas se movem sem que ninguém veja. É muito legal. Então é isso, pessoal. Essas foram as minhas 5 indicações de romances assombrados, romances com assombrações ou possíveis assombrações, tenham isso em mente, com uma temática gótica, com elementos do gótico. E, enfim, espero que vocês tenham gostado. E se vocês conhecerem outros livros com essa temática, me indiquem, porque eu sou apaixonada por romances de casas estranhas, casas assombradas, casas longínquas, casas perdidas no meio do nada, é uma coisa que eu gosto muito. Vou deixar aqui então para vocês no box o nome dos livros, né, para que vocês tenham acesso a eles, e espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre cada um deles. Boa leitura, bom outubro para vocês, e é isso aí, beijão! A gente se vê no próximo vídeo.